Hoje irei discutir homens que odeiam as mulheres. Especificamente, como tem se tornado popular nas redes sociais a misoginia, o machismo, né? De uma maneira reconstruída, porque não se trata daquele velho machismo, sei lá, de nossos avós, que proibiam nossas avós de fazer algumas coisas, né? Desse controle, sei lá, da roupa que a nossa avó vestia, ou coisas assim, das gerações anteriores. A gente tem uma nova forma em que se mostra esse machismo, essa misoginia, né? Misoginia como um ódio, aversão à mulher, o machismo como uma ideologia de dominância e controle da vida da mulher, ou de superioridade masculina. Tudo isso sempre existiu, mas mudou na nossa época. E mudou com as redes sociais. Nos tempos atuais nós temos novas formas em que a misoginia e o machismo se manifestam. E se manifestam em grupos que supostamente se apresentam como grupos de apoio e de instrução para as pessoas. Eu estou falando exatamente de fenômenos recentes que têm vindo à tona nos meios de comunicação recentemente, em notícias, né, que são grupos de incel, red pill, MGTOWs e masculinistas. Eu vou passar por cima disso, quem tem interesse procure esses temas por aí, né? Incel são involuntary celibataires, que é celibatários involuntários, homens que não se relacionam com mulheres, né? Red pill, supostas pessoas que descobrem, saem da... É uma analogia Matrix, a pílula vermelha e a pílula azul, de homens que saem da Matrix e que descobrem que o mundo é dominado, na verdade, por... os homens estão submetidos à vontade das mulheres, então eles têm que inverter esse jogo, né? Eles têm que descobrir que mulheres que eles têm que mudar a regra de jogo, como esse jogo é jogado, para voltar a ter poder, porque supostamente, segundo essa ideologia, as mulheres estão no comando das relações sociais na modernidade. E os MGTOWs, seriam MGTOW, Men Going Their Own Way, em inglês, homens indo por seu próprio caminho, que são homens que evitam relacionamentos com mulheres porque eles supõem que esses relacionamentos são danosos para eles. É uma ideologia que surge nos Estados Unidos devido a casos de divórcio, onde se perdia muito dinheiro lá. E os masculinistas, que são uma nova forma de relevo, que surgiram basicamente como oposição ao feminismo, mas que se tornaram mais machistas que os machistas da moda antiga, né? São grupos, todos esses grupos coexistem na internet, se cruzam, se relacionam. O problema é o seguinte: muitos desses grupos surgem, e muitos homens acabam entrando neles, como formas de grupos de apoio, de instrução. Olha, você teve uma relação péssima com a sua mãe, você teve uma relação péssima com uma mulher, num relacionamento íntimo, nós vamos te apoiar. Só que esses grupos apresentam uma espécie de solidariedade masculina que um homem que foi vítima de algo ruim precisa, mas não falam muito sobre o outro lado. O outro lado esses grupos funcionam como grupos radicais. Eles induzem emoções, induzem crenças. É quase como um grupo de lavagem cerebral. Você pode ser um cara, sei lá, que passou por um relacionamento abusivo, procura assim, digitou no Google, que passou, sua namorada fez isso com você, aí de repente você cai num vídeo de uma pessoa dessas, no Google não, no YouTube, ou num site de uma pessoa dessas, eles vão dizer que todas as mulheres são assim, que todas as mulheres são potencialmente abusivas, e isso é um problema. Essa radicalidade, dizer que todas as mulheres são potencialmente abusivas, é a mesma coisa que dizer que todo homem é estuprador, né? Não gosto tanto de falar desses temas, porque causam gatilhos nas pessoas, né? Temas graves, mas é a mesma coisa. Não é toda mulher potencialmente psicopática, né? Mas esses grupos começam a distribuir esse tipo de conteúdo, o que faz com que uma pessoa que está vulnerabilizada radicalize. Então esses grupos são radicais, tá? Não quer dizer que você que entrou nele e seja uma pessoa assim. Você pode estar vulnerabilizado e buscando uma ajuda porque você passou por uma relação em que uma mulher teve uma relação de dominância sobre você e te fez mal. Mas não significa que todas as mulheres sejam assim, nem que esse contexto atual da nossa sociedade favoreça as mulheres, tá?
significa que você esteve numa péssima relação e você precisa se recuperar dessa péssima relação. Muitas pessoas que então têm mais capacidade de crítica e autocrítica entram nesses grupos e saem. Percebem que ali se trata de extremistas, que nesses grupos predomina a misoginia, o ódio, a aversão a mulheres, e não estão realmente preocupados com a recuperação de homens que tiveram problemas em suas vidas, graças a mulheres próximas, podem ser suas mães, porque existe, a gente tá nesse grupo de canais, que muitas das meus pessoas que me assistem vídeos sobre mães narcisistas e coisas assim, então passaram por mulheres complicadas em suas vidas, mas isso não significa que só as pessoas que você convive sejam todas assim. Igual não são todos os homens narcisistas. Então isso é bom deixar claro para quem está assistindo. Então o que me preocupa nesses grupos? Nesses grupos me preocupa que os homens que entram neles acabam eles, por exemplo, se são homens que foram vítimas de algo, de um relacionamento abusivo, por exemplo, eles podem não ser pessoas abusivas, mas estão tão traumatizados que eles vão se tornar manipuladores, egoístas, para não passarem por relações semelhantes antes e estimulados por homens que são eles sim abusivos. Então uma espécie de conversão de pessoas que estão traumatizadas via ansiedade que essas pessoas vivem para crenças, por isso que esses grupos têm um aspecto manipulador, de lavagem cerebral mesmo, para crenças abusivas, de que as mulheres são más, então eu vou fazer mal para elas porque elas já são más por natureza, né? São típicos grupos, vocês podem assistir meus vídeos aqui, de narcisismo coletivo, que é quando você adere a um grupo porque você é vulnerável de alguma forma emocionalmente, você adere àquele grupo, começa a aderir às crenças daquele grupo e se tornar na participação daquele grupo narcisista, tá? Então me preocupa isso, na radicalização desses grupos, e que as pessoas que entram ali, entram buscando apoio, mas o que elas encontram não é a recuperação delas. Elas só acha a recuperação quem descobre que ali não é um ambiente para isso e vai buscar apoio psicológico. As pessoas pioram ali. Homens traumatizados ali, você pode ser uma pessoa traumatizada que está em depressão. Homens traumatizados que entram ali em depressão, saem raivosos. Então você meio que converte a depressão em raiva contra as mulheres. E não são grupos positivos, eles pioram quem entra ali, né? E eu identifiquei, observando esses grupos, né, eu botei fakes nesses grupos e assisti vídeos de pessoas que discutem esse tipo de conteúdo, que existem 4 perfis psicológicos típicos de quem adere a grupos, esse tipo de grupo misógino e machista, que prega o ódio às mulheres, ou que prega no mínimo que as mulheres são inferiores ou que nós devemos nos manter distantes delas. Né? Tem 4 perfis psicológicos e 3 não seriam pessoas que teriam cura, que teriam tratamento, pessoas que poderiam mudar suas vidas para melhor e que estão ali piorando suas próprias vidas. E não. Um é um grupo mais perigoso. Então, quais são esses perfis ideológicos, perfis psicológicos dessas ideologias? O primeiro, de homens traumatizados, por quê? Por bullying na infância, na adolescência, por preconceito. Digamos que esse é o incel típico. O homem que não se relacionava por não desenvolver habilidades sociais, ou porque era estranho e praticavam bullying com eles, ou porque era uma pessoa negra num grupo branco, numa região mais branca, ou porque eram gordos ou baixinhos, né? E essas pessoas sofriam bullying por suas características pessoais e preconceito na infância. Essas pessoas cresceram com dificuldade de se relacionar, porque, incluindo as pessoas que lhes praticavam bullying, estavam mulheres, e por isso generalizaram seu trauma, que é uma característica do trauma complexo ser generalizado para vários contextos, generalizaram seu trauma para as mulheres me odeiam, sendo que eles podem ter sofrido bullying de algumas pessoas em específico. Ou que as mulheres são perversas e nos tratam mal, sendo que ela pode ter sido sofrido de algumas pessoas em específico. Então, é uma generalização de trauma de quem passou por bullying ou preconceito. É o primeiro tipo. Segundo tipo psicológico, pessoas que foram traumatizadas em famílias disfuncionais. Digamos, pessoas que tiveram famílias que o pai ou a mãe são abusivos, famílias super disfuncionais, e que não tem uma explicação para essa disfunção. E aí caem nesses grupos porque eles têm um discurso de
Esse é o resultado da flexibilização dos valores. Nós precisamos ter valores mais rígidos. Quando os valores eram rígidos, as famílias não eram desestruturadas. Aí eles sustentam um discurso que as famílias têm que ser estruturadas e rígidas. E que, graças às famílias não serem dessa forma rígida, há famílias disfuncionais, mas elas sempre existiram. Elas sempre existiam mesmo quando não existia divórcio, ou quando não era popular o divórcio. Existia muito mais violência doméstica no passado que hoje, não em números totais, porque não era denunciado. Mas existia. As pessoas cresciam com muito mais traumas, mas não se tratavam. Essa é a diferença. Então, há pessoas que foram traumatizadas por famílias disfuncionais, por pais ou mães abusivos, e que encontram nesses grupos um discurso de que as famílias modernas são um problema. E aí começam a reforçar suas crenças. E aí eles começam a achar que os modelos familiares são um problema e defender lares muito tradicionais. Só que eles acabam retornando nas suas crenças aqueles velhos lares de pais, avós que faziam mal para suas esposas, faziam mal para as mulheres em suas casas, né? Então eles estão com trauma de uma família, mas buscando a solução no lugar errado. Então, segundo tipo psicológico que entra nesses grupos. O terceiro é homens traumatizados por relacionamentos abusivos. Meu canal começou muito falando desse tema. Eu falo muito mais hoje sobre traumas, regulação emocional, questões emocionais. Eu ampliei um pouco o foco. Meu público é sobretudo feminino e isso indica alguma coisa. Os homens que passam por essa situação, não é só que as mulheres são maioria passando por essa situação e geralmente são, mas que os homens não procuram. E aí o que o homem que passou por um relacionamento abusivo faz? Vai lá no Google e fala homens que passaram por relacionamentos abusivos e cai num site dessas ideologias radicais. Cai num YouTube, num canal de uma dessas ideologias radicais. Que vão dizer, olha, nós queremos dar apoio aos homens que lidam com mulheres que lhe fizeram mal. Só que eles vêm com todo o discurso dizendo que todas as mulheres existentes são intrinsecamente, potencialmente abusivas, nocivas, exploratórias, egoístas e que não se importam com os homens. Só nós, homens, nos importamos. É uma ideologia desumanizante que diz que as mulheres têm menos empatia. Basicamente, que os homens têm mais empatia, supostamente. Até no Estatuto da Pesquisa, isso não é verificado, tá? Os setores responsáveis pela empatia nos cérebros femininos são mais ativados do que os masculinos, porque as mulheres têm que lidar com cuidar de crianças. Elas têm que ter mais empatia. Biologicamente, esse é um aspecto, as mulheres são mais empáticas, né? A dinâmica de certos hormônios transforma também as mulheres em mais empáticas, tá? O estrogênio aumenta a empatia e a testosterona diminui. Então tem aspectos até biológicos envolvidos nisso aí. Então é um discurso falso de que as mulheres não são empáticas. Só que o cara que sai de um relacionamento abusivo ele está traumatizado e ele é facilmente corruptível por esse tipo de pensamento. Todos esses três tipos psicológicos são enganados, manipulados por um quarto tipo que é perigoso. E esse quarto tipo, por não ser uma pessoa traumatizada, não na vida adulta, ou traumatizado ou que meramente sofre de trauma, mas ser mais uma pessoa que tem uma posição de dominância social, essa pessoa é perigosa, ela é um risco. Quem é essa pessoa? Qual é esse tipo? Homens, não assumidamente porque é velado, que vão dizer que não é assim, que são misóginos, são machistas, porque tiveram uma educação anti-mulher, e que tem traços, sim, de narcisismo, transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial, de psicopatia, e que os que não têm esses traços, são muito manipuladores e muito egoístas, juntado a seu machismo, eram homens que tratavam mal mulheres. Tratavam com inferioridade, tentavam as manipular. E o que acontece? Esses três grupos, homens traumatizados por bullying, por trauma familiar, por relacionamentos abusivos, estão desregulados emocionalmente. Eles caem na mão de psicopatas e narcisistas com alto nível de expressividade e dominância que estabelecem nesses grupos uma manipulação
convertendo essas pessoas a seus valores, dizendo, ó, quem lhe fez mal foram as mulheres, elas nos fazem mal também porque elas nos rejeitam. E aí que está uma questão, eles são rejeitados, por que narcisistas e psicopatas são rejeitados hoje? Porque nós temos canais como o meu e vários outros canais, porque nós temos conteúdos, nós temos textos, nós temos livros, aqui tem livros sobre assédio moral, violência verbal, abuso, tem pessoas que estudam isso, aqui ó, amores de alto risco, codependência, pessoas que estudam isso, esses conteúdos, e essas pessoas estão transmitindo esses conteúdos, escrevendo livros, e as mulheres estão mais informadas. Então, quando elas caem na mão de um homem egoísta, manipulador, ou que tem um transtorno de personalidade, elas vão dizer não e vão largar esse homem. Para esse homem, então, o que acontece? Eu estou sendo rejeitado, como isso está acontecendo? Minha manipulação não está funcionando. O que eles acham? A culpa é da modernidade, a culpa é das mulheres, as mulheres são cobras, as mulheres são intrinsecamente más, porque rejeitam o meu controle e a minha opressão. É isso que está acontecendo. E esses homens estabelecem uma posição de domínio em homens traumatizados que estão vulneráveis, porque eles são autoconfiantes. No fundo, narcisistas, psicopatas são autoconfiantes. Não intimamente, mas se expressam como se fossem. Então, eles têm capacidade de expressão e convencimento. Então, aí que está o maior problema, porque esses são homens com dominância social, que dominam um grupo de outros homens que estão traumatizados, converte o trauma deles em raiva. No fundo, são homens mimados, que não estão mais sendo aceitos pelas mulheres, que não aceitam mais relacionamentos abusivos como aceitavam antigamente, elas vão pedir divórcio no relacionamento deles, e aí esses caras que não conseguem mais se relacionar porque são grandes babacas, grandes pessoas com muitos problemas e com propensão até agressividade, quando não, e frequentemente muito mais propensão à manipulação, mas também agressividade. Como eles não conseguem, eles nutrem hostilidade às mulheres e convencem os outros disso. Então o que acontece na prática é, pessoas traumatizadas estão sendo manipuladas por pessoas com esses transtornos a também odiar as mulheres, a achar que a experiência ruim que o cara teve com a sua mãe é a experiência que vai ter com todas as mulheres, que a experiência ruim que ele teve num relacionamento íntimo vai ser com todas as mulheres, ou que a experiência que ele teve sofrendo bullying na infância, todas as mulheres vão ser cruéis, sendo que existem pessoas cruéis, assim como tem homens bons e homens cruéis, existem mulheres boas e mulheres cruéis. Embora a crueldade, a violência seja muito mais presente na cultura masculina, há mulheres que são assim. Mas há mulheres que não são assim, e esses grupos ensinam o contrário. E aí as pessoas radicalizam, eles sofrem basicamente sim uma lavagem cerebral, estando presentes num grupo de narcisismo coletivo dominado por narcisistas e psicopatas que usam das pessoas traumatizadas para nutrir hostilidade às mulheres, que manipulam as mulheres, os homens, a apresentar essa utilidade, a praticar vingança generalizada contra as mulheres. No fundo, esses homens estão todos servindo como abusadores secundários, né? Os narcisistas, psicopatas, pessoas manipuladoras, egoístas e violentas não estão conseguindo mais ter relacionamentos. Eles vão convertendo uma horda de seguidores para punir todas as mulheres pelos problemas e traumas que essa pessoa transtornada e manipuladora e egoísta tem. Ele está punindo todas as mulheres do mundo na cabeça dele pelo que ele sofreu. E claro, eles ganham dinheiro com isso. Eles oferecem curso, eles ganham reputação, eles têm uma legião de servos traumatizados que não conseguem se relacionar e que ficam prestando reverência, prestando favores, que ficam os bajulando. São narcisistas. Muitos deles são narcisistas. Que eles são manipuladores e egoístas, eu não tenho dúvidas. Eles estão usando pessoas. Mas muitos deles são narcisistas. Estão ganhando, né? Ou ganhando. Aí começam a vender curso de como ter dominância. Como ser um alfa, um macho sigma. Eles usam essa expressão também. Então eles manipulam outras pessoas traumatizadas a nutrir hostilidade, eles estão se vingando de todos e explorando pessoas traumatizadas. Essas pessoas traumatizadas deveriam estar procurando psicólogos, estão procurando pessoas influenciadores dessas ideologias, né?
A questão que eu digo, que eu acho importante trazer é: o mundo mudou e as mulheres não aceitam mais relacionamentos abusivos e cada vez mais aceitam, menos aceitam. Se elas estão aqui procurando conteúdos como o meu, é porque elas não querem mais aceitar isso. Elas não querem mais homens babacas, né? Elas não querem homens egoístas. Elas querem ter um relacionamento de cumplicidade, relacionamentos mais significativos. O problema dessas lideranças desses grupos radicalizados é que eles ganham muito com isso. Eles ganham dinheiro, eles ganham views nos canais deles, ganham monetização, vendem livros, vendem cursos e ganham influência e poder sobre um monte de homens traumatizados. No fundo, você que entra nessa, estando traumatizado, você está servindo de bucha de canhão, você está sendo enganado. Ao invés de você poderia pegar todo o seu tempo e investir na sua terapia, investir na sua recuperação. É basicamente o que esses caras perigosos nesse grupo, esse perfil psicológico perigoso faz é praticar gaslighting em todos os homens. Gaslighting grupo. Uma manipulação, indução de sentimentos. O cara às vezes sai de um relacionamento abusivo, está em depressão, precisa de apoio psicológico. Esse cara vai converter a tristeza desse homem em raiva para usar contra outras mulheres que nada tem a ver com isso. Para ser um grande babaca contra todas as outras mulheres. Então é uma ideologia que converte os homens de sua tristeza para o ódio, né? Que são sentimentos muito próximos também. Você basicamente suprime a tristeza a transformando em ódio, né? Então nesse vídeo eu quis chamar a atenção, porque o que nós estamos vendo hoje é uma conversão desses homens. Então vocês que conhecem pessoas assim, alertem. Porque muitas dessas pessoas, e eu gosto de chamar atenção para isso também, são pessoas que não são perversas, mas estão na mão de perversos. Não são pessoas cruéis, mas estão na mão de cruéis. São pessoas que são traumatizadas e entraram nessa sem saber no que estavam entrando. E uma vez que entraram, estão se tornando cruéis. Estão se tornando perversas. Então é importante nós sabermos que isso existe, que as pessoas estão agindo assim, e tentar, na medida do possível, se a gente vê um amigo, uma pessoa próxima lidando com esse tipo de conteúdo, informá-las. Porque o que elas precisam mesmo, pessoas traumatizadas, é apoio psicológico. Não cair na mão de perversos, violentos, que vão usar para ganhar dinheiro, que vão as ensinar a ser cruéis com outras pessoas e que vão só servir para espalhar o ódio às mulheres. Então, nós devemos estar informados para também poder ajudar quem é inocente está nessa, né? Mas sabendo que há muitos, e principalmente os mais influentes, não são inocentes. Que eles são pessoas que disseminam a hostilidade e o ódio às mulheres.